Ok, então eu sou a Cici e eu vou falar um pouquinho hoje sobre o trabalho de constelações sistêmicas fenomenológicas, o que ele representa, o que ele é, um pouco da parte teórica desse trabalho, né? Ele é relativamente jovem, esse trabalho tem cerca de 35 anos, pouco mais que isso. Na realidade, ele começou com uma terapeuta americana, Virginia Satir, que tem um trabalho abrangente, um trabalho muito bonito, muito profundo. Os livros dela são maravilhosos. E o Bert Hellinger, que foi quem deu a sequência, quem formatou, quem trabalhou mais no sentido da gente ter essa ferramenta hoje, que é abrir um campo quântico para ir trabalhar questões profundas, questões que não têm respostas, questões que às vezes levam as pessoas a estarem fazendo terapia por 10, 20, 30 anos e não conseguem achar o cerne do que acontece ali, né? Então houve uma identificação clara de que muitos dos sofrimentos que nós apresentamos ao longo da nossa vida, vícios, dificuldades de toda sorte, podem ter uma conexão muito maior com o nosso sistema familiar. Pode estar conectado com fatos, com acontecimentos, ou mesmo com a nossa necessidade de replicar os destinos daqueles que nos antecederam. Então, muitas vezes é muito comum a gente estar na vida e a gente está fazendo igual o pai fez, ou igual a mãe fez, igual a avó fez, e sucessivas repetições. Por exemplo, casos de separação, né? Eu estou me separando do meu marido, mas a minha mãe se separou quando eu tinha 15 anos, a minha avó se separou, então é uma sucessão naquela família de pessoas que têm uma ruptura afetiva, que não conseguem levar a cabo um relacionamento. Isso é comum, isso acontece. Outros padrões mais tristes, mais dolorosos, como o suicídio. Se você vê alguém nesse contexto e você olhar sistemicamente, você abrir o sistema dessa pessoa, você vai perceber que ali tem muito mais suicídios que já aconteceram, né? Então nós somos leais, nós somos fiéis, nós somos extremamente fiéis à nossa origem, à nossa família. Mesmo que a gente esteja brigado, não fale, nós somos leais a eles. E a gente tende a repetir. Então é aquela consciência assim, nossa, mas meus pais tiveram uma vida tão difícil, uma vida cheia de obstáculos, como que eu posso ser próspero? Então eu meio que não me autorizo a ter uma prosperidade que eu posso ter por causa dessa fidelidade, desse amor profundo que nós temos, e a gente não sabe, fica num nível de inconsciente. Eu sempre falo que o Freud catalogou, né, ego, id e superego, e eu acho que a Virginia Satir e o Bert Hellinger descobriram o superid, porque na realidade nós estamos na vida muito mais sob o efeito desta inconsciência, dessa energia que nos leva a fazer ou a repetir destinos dolorosos de sofrimento sem a gente ter uma resposta por quê, né? E aí, no fluir desse trabalho, dessa consciência, dessa formatação do trabalho, como ele é hoje, o Bert Hellinger descobriu que tem 3 grandes leis sistêmicas que regulam as nossas vidas. Leis universais, leis imutáveis, como é imutável a lei da gravidade, né? Nós estamos sujeitos a ela e a gente tem que viver com ela, não tem o que você faça que possa mudar isso. E essas leis são a lei do equilíbrio, a lei da pertinência e a lei da hierarquia. Então, dentro do nosso contexto familiar, dentro da nossa relação de família, nós temos que estar de acordo com essas 3 leis. A hierarquia, como o próprio nome diz, é simples de entender. Quem veio antes tem preferência em relação a quem veio depois. Então existe uma ordem. E dentro desta ordem, eu, enquanto filha, não posso me colocar maior do que os meus pais. Muito menos maior do que os meus avós.
E é muito comum no trabalho de constelação sistêmica, quando você abre o campo, o filho se colocando muito além do pai, muito além da mãe. E isso acarreta preços a serem pagos. Nós falamos muito isso no trabalho de constelação. Nós falamos de pesos que são carregados e de preços que são pagos. E às vezes a gente está carregando pesos por alguém que está lá atrás ou pagando preços por algo que aconteceu lá atrás, sem nem consciência do que aconteceu lá e de que fato foi esse, né? A outra grande lei é a lei da pertinência. Todos, absolutamente todos os seres têm o direito de pertencer àquela família. E aí nós temos uma lista de pessoas que são excluídas das famílias. O campeão de audiência são os abortados, principalmente aqueles que são abortados por opção, por escolha. É como se aquele ser nunca tivesse existido, né? E isso o universo não deixa passar, porque mesmo que um ser tenha vivido uma semana no ventre da mãe, você precisa realocar aquela criatura para o lugar que é dela. Então, se você tem um filho que não nasceu por aborto, seja espontâneo ou seja por escolha, e você tem depois um segundo filho, a vida desse filho não anda, nada dá certo, adoece, vai para vícios, você abre o campo sistêmico e percebe, e a cura vem simplesmente pelo fato de dar ao primeiro lugar de primeiro. E o primeiro é aquela criança abortada. Não é o segundo que nasceu depois. Então, o trabalho é muito sutil, ele é muito sublime, ele anda num campo de energia quântico, diferente daquilo que nós no dia a dia, no nosso métier, a gente entende como certo e como errado. Não existe o certo e o errado, existe o que é, e o universo é pautado assim. É assim, não tem negociação, né? E aí muitos são excluídos, né? Abortados, drogados, alcoólatras, homossexuais, prostitutas, assassinos, assassinados, suicidas. Então existe uma legião de pessoas que optam ou fazem algo da sua vida, que são julgados pelos outros membros do seu clã e são deixados de lado. E isso a gente não pode fazer, a gente não pode julgar. Porque a vida é um contexto de unidade, cada um tem a sua. E desde que ela te pertença, você tem o direito de fazer dela o que você quiser. E você não pode ser excluída da sua família por ter feito uma escolha diferente do que as pessoas queriam que você fizesse. O livre-arbítrio faz parte disso também. Então nós temos que incluir. Então, às vezes, a pessoa está num padrão de sofrimento também, porque está conectada com alguém daquela família que foi excluído. E, às vezes, essa pessoa está bem lá atrás. Casos, por exemplo, na época que houve muita tuberculose, a gente já teve várias constelações que constataram isso, da pessoa estar num sofrimento muito grande, conectado com uma tia, avó ou um tio-avô, que foi deixado no sanatório, porque tinha tuberculose, e eles eram literalmente abandonados, eles eram completamente excluídos, esquecidos. E aí alguém de uma geração seguinte, lá na frente, apresenta um contexto problemático que precisa ser trabalhado para que você volte a dar no lugar daquela pessoa que foi excluída. Então, o simples fato de você realinhar isso dentro de um contexto de energia muda e às vezes processa uma transformação na vida da pessoa que é incrível o quanto ela consegue se transformar, porque esse trabalho você vê o resultado dele pela transformação que acontece depois dele, né? E a outra grande lei sistêmica é a lei do equilíbrio. As nossas relações precisam estar em equilíbrios, né? O equilíbrio entre o dar e o receber. Se as nossas relações não estão equilibradas, existe uma descompensação. E se elas não se equilibram, elas são passíveis de ruptura. Isso acontece muito, por exemplo, em relacionamentos afetivos, né? Você faz algo de bom para a pessoa, ela não faz nada. Você faz outra coisa boa, ela não faz nada. Você faz outra coisa boa, ela não faz nada.
esse relacionamento acaba. E quem vai embora é quem não fez nada. E essa pessoa vai embora porque ela tem uma conta de débito que não se paga mais. Então, nos nossos relacionamentos, o ideal é que eu faço algo de bom para o meu parceiro. Eu espero ele retribuir. Pode demorar um dia, uma semana, um mês, um ano. Ele retribuiu. Opa, eu posso fazer outra coisa boa. Aí a gente mantém. E esse equilíbrio em muitas relações acontece no negativo. Eu faço algo de ruim, ele faz algo de ruim. A gente vai ficando junto. Eu faço algo de ruim, ele faz algo de ruim. É por isso, às vezes, que a gente vê casais, né, que ambos ou traem ou vivem as turras e não se separam, porque há um equilíbrio. Quando há um equilíbrio, a gente não rompe, porque há necessidade desse equilíbrio. A única relação que nós não vamos equilibrar nunca é a nossa relação com os nossos pais, porque para a vida não há o que você possa dar em troca que coloque em equilíbrio. Então é a única relação sempre em desequilíbrio. Minimiza um pouquinho quando a gente traz o neto, porque ele vem com um fator de alegria muito grande, então a gente diminui um pouco a distância, mas é a única relação que não é passível de equilíbrio, porque a fala sistêmica, o entendimento sistêmico é de que quem deu a vida deu tudo, não precisa dar mais nada. E nós temos que reconhecer isso. Então, 90% dos sofrimentos que a gente apresenta de todas as ordens tem a ver com questões que a gente apresenta com o nosso sistema. E o trabalho acontece num campo quântico, forma-se um campo quântico. Nós escolhemos representantes para entrar no campo, para falar por nós, porque o representante não está comprometido com o nosso sentimento. O representante, ele está fora da nossa dor, do nosso sentimento de amargura, da nossa dificuldade de lida com aquela questão. Então, ele vai possibilitar para o facilitador, para o terapeuta, achar o caminho da solução e o caminho da cura efetiva. Porque se você perguntar para o representante se ele se apequena para o pai ou para a mãe e ele disser que não, ele está sendo leal à energia que aquela pessoa apresenta nesse superide. Mas se é o próprio cliente que está ali e ele sabe que ele tem que ficar pequeno diante do pai e da mãe, ele vai fazer o movimento de se apequenar com a consciência. E esse trabalho não é feito com a consciência. Ele é feito com essa energia quântica, com essa energia de liberação que possibilita que você transforme situações e modifique destinos. E por que ele possibilita isso? Porque ele está num nível de frequência diferente, dimensional, que faz com que o fato permaneça lá. O fato é imutável, mas a consciência em relação ao fato pode ser modificada. Então, quando nós nos apequenamos, quando nós dissemos sim ao destino daquele nosso ancestral, quando nós dizemos sim àquilo de ruim que aconteceu lá atrás e tem a ver conosco, nós somos liberados desta conexão. Porque existe um clamor visível em todos os trabalhos de constelação que a gente faz dos nossos ancestrais para que nós sejamos diferentes, para que nós façamos diferente, para que nós sejamos felizes. Vocês que estão comigo faz tempo nunca viram um ancestral querendo que o cliente pague o preço que ele pagou, que o cliente fique no sofrimento que ele está, não é? Mas existe uma necessidade de uma nova consciência para que você se curve a todos os fatos. E quem de nós não tem famílias com fatos dolorosos, complicados, cruéis, difíceis que aconteceram lá atrás? Porque assim como é pra gente, nós temos boas histórias para contar, mas nós temos histórias muito ruins. Nós temos histórias de alegria, mas nós também temos histórias de muitas tristezas, né? E nós que estamos na vida, que já somos pais, nenhum de nós quer que nossos filhos paguem o preço.
Mas se eles não estiverem respeitando as leis sistêmicas, eles vão pagar independente da nossa vontade. E é isso que causa muito sofrimento nos pais, porque você está vendo, você não quer que, mas se ele não estiver respeitando estas leis sistêmicas, ele fica no peso e no preço, porque isso é maior. Então isso tem a ver também com essa transformação que a humanidade precisa vivenciar, que é ter uma vida mais serena, mais leve, sem intromissões, sem julgamentos, né? Para cuidar do que lhe cabe. Então, a sua vida, o seu cuidado. E ter respeito em relação às vidas das outras pessoas. É um trabalho cirúrgico, porque às vezes você precisa fazer vários trabalhos de constelação para conseguir uma transformação efetiva. Mas à medida que você vai fazendo, você traz uma questão e o campo se abre para aquela questão. Essa energia atua na sua vida até 2 anos. Então tem pessoas que vêm, fazem o trabalho de constelação e elas recebem na velocidade da luz. Muitos fatos já aconteceram que no dia seguinte já aconteceu algo que transformou. Outras pessoas demoram mais. Às vezes 1 ano, 1 ano e meio. Às vezes quando está quase batendo 2 anos que ela fez a primeira constelação é que a coisa se abre de uma hora para outra como se fosse mágica. Por que uns recebem antes e outros recebem depois? Nós não temos essa resposta, porque nós lidamos com um campo de energia. Então há todo um processo de transformação. E quem conhece, quem faz uma constelação, quem entra dentro desse trabalho, passa algum tempo, às vezes do nada, a pessoa tem um insight e ela sente, eu preciso olhar para isso, isso é sistêmico. E aí é hora dela dar mais um passo. E realmente você percebe que você vem numa sucessão de transformação. E aí não muda nada do nosso contexto de vida, mas ao mesmo tempo muda tudo, porque você fica diferente dentro da vida que você tem e dos problemas que você enfrenta. Então você fica melhor, você fica mais leve, você se sente mais capacitado de entender as coisas e de lidar com elas. Então a gente deixa de entrar no desespero, a gente aprende que não tem o controle, então a gente deixa fluir. Né? E o ideal realmente é isso, quem não conhece o trabalho, participar, né, de um evento, de um grupo de constelação, porque vendo acontecer é que você consegue ver a grandiosidade que ele tem e ao mesmo tempo a simplicidade que é um trabalho de constelação sistêmica. Ok? Então é assim e pode encerrar.